Muito bem, pessoal. Continuamos. Vamos continuar falando de funções trigonométricas. Agora vamos falar da função cosseno, né? Que falei que tem as mesmas propriedades, ou algumas propriedades são parecidas que a função seno, né? Que nós falamos na aula passada. Muito bem. Novamente, né? Se escreve dessa forma, né? A função cosseno. E o argumento, né, o que está dentro do parênteses, lembrem que precisa também estar em radianos, porque é um ângulo, tá? Radianos, lembre-se, tá? Muito bem. Que mais? Se você fazer cálculos da função cosseno, tá certo? O que você vai fazer, o que vai encontrar é que o valor do cosseno também está entre -1 e 1. Tá certo? É dizer que cosseno de qualquer número, né, do x, qualquer número x, né, será maior que -1 e será menor que 1, ou pode ser igual. Pode ser cosseno, pode ser igual a -1, pode ser igual a 1, ou estar entre esses valores, tá? Então, significa que o y, né, que é o valor da função, tá? Estará entre esses valores, entre -1 e 1. Tá? Então, essa é a propriedade que se parece também à função seno. Tá? Então, a imagem da função cosseno também está entre -1 e 1. Tá? Então, esse tipo de funções se denomina funções acotadas. Tá certo? Acotadas significa que estão limitadas. Não pode ser menor que -1, nem pode ser maior que 1. Tá? Não existe. Por mais que você coloque um número grandão aqui, né? Não, mas não vai fazer efeito de dar um valor grande para cosseno. Sempre o valor estará entre esses valores. Tá? Muito bem. Que mais? Esse seria a imagem, né, que nós falamos. A imagem é o valor do y, né, o valor da função, que isso se denomina imagem. Imagem da função. Falamos pouco sobre isso, né, mas você sabe o que é. Mas o domínio é que falamos bastante. O domínio, nesse caso, são todos reais, tá? Então, simbolizo desta forma, simplesmente. É dizer que pode ser qualquer número real que você conheça, tá? Então, esse é o domínio, tá? Porém, a imagem é todos reais? Não, não é todos reais a imagem. A imagem é simplesmente um subconjunto dos números reais, tá? Entre -1 e 1, nada mais. Muito bem, e vamos rapidamente ao gráfico da função cosseno para saber que forma tem, tá? Então, vamos limpar esse espaço aqui e já verificar isso. Muito bem, você deve lembrar o valor do cosseno. Vamos começar com x valendo 0. Cosseno de 0, né, é 1, tá? Muita gente, né, diz, mas como cosseno 0 é 1? Não, mas é assim que funciona, né? Tá? Não pode ser 0. Seno de 0 sim é 0, mas cosseno de 0 é 1. Então significa, se x vale 0, então o y vale 1. Então esse o ponto, né, da curva, ou do gráfico dessa função vai passar por esse ponto aqui. O que mais lembramos? Eu estou indicando alguns pontos. Cosseno de π meios. Π meios. Quanto é? De π meios, tá? Primeiramente eu vou completar aqui esses valores. Π meios aqui. Aqui seria 3 π meios. Aqui seria menos π meios. E por aqui estaria menos 3 π meios. Tá? Muito bem. Então, cosseno de π meios é 0. Tá? É 0. Então, o gráfico estará passando por aqui, 0, né? Altura 0. Que mais? Vamos, né? Primeiro vamos completar os positivos. Cosseno de π é menos 1.
tá? Então, menos 1 está aqui nessa altura. Então, π, olha, quando x é π, o y é menos 1. Então, será esse ponto. Cosseno de 3π meios dá 0 também. Então, vai dar aqui, altura 0. E cosseno de 2π, que equivaleria a cosseno de 0, tá? É a mesma coisa, tá? Porque a partir de 2π começa a repetir tudo de novo, né? Então, é 1. Né? Cosseno 0 é 1. Tá? Então, aqui seria por aqui. Tá certo. Agora, vamos pelo lado dos negativos, né? Cosseno de menos π meios. Tá certo? Cosseno de menos π meios. Você lembra que a função cosseno, tá? Eu vou anotar essa propriedade por algum lado, que a gente vai usar essa propriedade daqui a pouquinho, tá? Propriedade da função cosseno. Devem lembrar da trigonometria, que cosseno de menos alfa, por exemplo, né? Assim você lembra melhor, alfa menos alfa é a mesma coisa que cosseno de alfa. É dizer, tanto faz você colocar um sinal no argumento ou tirar esse sinal. Vai dar a mesma coisa. Então, se aplico essa propriedade, então cosseno de menos π meios será a mesma coisa que cosseno de π meios. E cosseno de π meios, já falei anteriormente, dava 0. Tá certo, né? 0. Muito bem, então vai dar aqui. E cosseno de menos π vai dar a mesma coisa que cosseno de π. E cosseno de π era menos 1, então vai dar por aqui. E cosseno de menos 3π meios era a mesma coisa que 3π meios, então vai dar por aqui, né? Vai dar por aqui. Tá certo. Então agora o que vou fazer é o seguinte, né? Já usamos esse resultado. Eu vou ligar esses pontos e ver que curva se forma, né? Suavemente. Então, vou começar por aqui, tá? Como eu fiz para a função seno também, né? Da mesma forma. Vamos fazer aqui. Vamos ligar esses pontos. Continuamos aqui. E pronto. E pronto. E continua ainda aqui, né? Porque continua no x. E no lado continua positivo, né? E no lado negativo também continua. Tá? Então, este é o gráfico da função cosseno, tá? Não é difícil graficar, como você está vendo, né? Então, também é o tipo ondas, né? Tem cristas, tem vales, tá? Só que a diferença da função seno, as cristas e os vales têm diferentes ubicações, diferentes posições, tá? Tá? Você lembra que a função seno passava por aqui, mas o cosseno passa por essa altura, tá? Então isso, e novamente esta função é acotada, e para saber isso a gente, né, desenha essa linha imaginária aqui, né, essa linha imaginária, tá? E a gente vai ver que o gráfico vai estar dentro dessa linha, debaixo dessa linha. Justamente, essa linha passa pela marca 1 do y. E também passa pelo menos 1, seria essa reta que está aqui. E o gráfico também fica dentro dessa reta. Tá? Então, por isso que é acotada. É dizer que a curva não pode ultrapassar esses limites. É limitada, tá? O valor dessa função. Então, já temos o gráfico. O que nós notamos do gráfico? Que a função também é crescente em certas partes, né? Nesse intervalo de menos π, por exemplo, né? De menos π a 0, nesse intervalo de quando x vale de menos π a 0, é função crescente, né? Cresce. Mas depois, né? Para de crescer nesse ponto, na crista não cresce, né? Decresce aqui, né? Nesse pontinho a função mantém um valor constante. E depois decresce, né? No intervalo de 0 a π, decresce, né? E assim,
Então, é uma função crescente e decrescente, dependendo do domínio, o intervalo que você pega, tá? Que outra coisa mais você pode observar? Que essa função também é periódica, tá? É periódica, porque, olha, eu vou marcar, né? Novamente, olha, esse aqui, essa parte do gráfico, esse aqui, eu marco e termina aqui. E depois o que continua, né? Essa curva é praticamente uma cópia disso. Aí você pode dizer, olha, já está esta parte que seria isto, e depois vem esse arco, né, para baixo. E aqui não está, mas a gente poderia completar. A gente poderia completar, né? Porque aqui a gente parou antes, né? Então aqui seria 5 π-meios. Aqui, 5 π-meios. Então o gráfico continuaria por aqui. Tá? Continuaria mais ou menos assim. Continuaria e assim. Tá? Então, olha, o que você vê aqui é isto. Aqui que eu vou colocar de vermelho, vamos dizer, olha, se repete. Um no outro. Cor pode ser azul, vamos ver com azul. Então, olha, esse daqui, esse de azul é praticamente uma cópia, tá? Uma cópia do que está de roxo, tá? É uma cópia. Então, se repete, né? E você vai ver que daqui também vai se repetir outro igualzinho a esse. Aqui vai ter outro. E assim infinitamente. Tá? Então, é uma função periódica. Tá? E para saber quanto período, basta saber quanto varia de aqui, desse ponto onde começa, né, essa curva que eu marquei e onde termina. Medir essa distância, né? Olha, de aqui a aqui é π-meios, tá? Porque cada quadradinho é π-quartos, né? Tá certo, né? Olha, de aqui até aqui é π-meios. Então a metade, esse cada quadradinho, se você está vendo a grade, né? É π-quartos. Então aqui π-meios e aqui é π-meios e aqui π-meios. Então de aqui até aqui existe 3 π-meios. Se você agrega agora esse π-meios, esse 3 π-meios, que já era toda essa distância, daqui até aqui, e você agrega ainda esta distância, π-meios, aí você vai ver que vai dar 4 π-meios, que simplificando dá 2π. Então o período também é 2π da função cosseno, parecido, não, com a função seno, tá? É período, né, que representamos com a letra T, é 2π. Significa que o ângulo deve variar 2π, né? O x deve variar 2π para que todo se repita, tá? Muito bem. Isso então significa que a função cosseno é periódica, tá? É função periódica. Se tem período é porque é uma função periódica. Muito bem. Agora vamos usar essa propriedade para demonstrar o seguinte. Para saber sobre a paridade. Você lembra? Né? Paridade. Ok? Paridade é saber se a função é par ou ímpar. Ou pode ser que não seja nada, nem par nem ímpar. Mas vamos verificar. Você lembra que para ser par, a função tem que satisfazer essa condição. Esse é para ser par. Par. E para ser ímpar, teria que ser isto, né? Ontem mostramos que a função seno era ímpar. Né? Esse é para ímpar. Teria que cumprir isso. Mas vamos verificar que o cosseno cumpre isso. Vamos substituir então aqui. Então, olha, cosseno, se nós trocamos o argumento, tá? Esse aqui seria, posso colocar dessa forma também. Então, se eu colocar aqui menos x, então tem que trocar aqui menos x. Teria que ser então cosseno de menos x. Mas mostramos que tem uma propriedade que se eu coloco menos aqui, esse menos pode sumir. É dizer, que dá a mesma coisa com o cosseno de x, que o que era antes. Então nós estamos mostrando que isso é verdade, tá?
que f de menos x, que é isso, é igual a f de x, que é cosseno de x. Então, a função é par, tá? Então, a função cosseno é função par. É função par. Então, o que significa isso geometricamente? Que o que tem depois do y, o que tem no lado direito, tá? Se repete da mesma forma, ou é imagem no lado esquerdo do y. Tá certo? Tá? Que o que está no lado direito e a imagem do que está no lado esquerdo do y. Tá? Olha, a mesma coisa. Olha. Esse aqui é a imagem disso. Esse aqui é a imagem disso aqui. E assim, né? A imagem disso aqui será essa curva que deve aparecer por aqui. Tá? Então é isso. Tá? Isso seria em relação à função cosseno. Aí você pode dizer qual a diferença com a função seno no gráfico, como era. Eu quero ver os dois juntos. A gente poderia fazer esse gráfico aqui, né? Vamos usar alguma cor diferente, né? Podemos usar o azul aqui. Então, a função seno passava por aqui, depois subia, né? Subia em π meios. Depois zerava em π. Depois em 3π meios era menos 1, depois por aqui. Então era mais ou menos assim. Opa, não está saindo legal. Isso, e depois passava por aqui, e depois voltava por aqui, e depois passava por aqui, e esse daqui passava por aqui, depois passava por aqui e passava por aqui, tá? Então esse de azul é a função seno, este daqui é seno, y igual seno de x. E esse de verde é a função cosseno que estamos falando, né? Tá? Existe pouca diferença, a forma é a mesma coisa, né? A única coisa que você vê parece o deslocamento. É um deslocamento, né? Y parece que estaria, ou perdão, a seno parece que estaria um pouco deslocado, né? Uma certa distância à direita, né? Quanto? Está deslocado π meios, né? π meios, tá? Isso se denomina desfasagem, tá? Em trigonometria. É dizer que a função seno e cosseno estão desfasados π meios, tá? Π meios. É isso. É dizer, por exemplo, que seno seno de x, tá? O seno de x seria a mesma coisa que cosseno de x restado π meios, tá? Você pode verificar que isso é verdade, né? Isso, olha, esse aqui justamente, olha. É seno é igual a cosseno, só que não com o mesmo argumento, sino com o argumento restado π meios, tá? E você pode usar também, né, para ver se que isso é verdade, né? Que isso a gente está vendo do gráfico, tá? Isso a gente está vendo do gráfico. É porque isso é uma coisa que queria falar, mas eu acho que não vai dar tempo de falar. Que quando no argumento a gente resta a um número constante, no argumento, o gráfico da função avança para a direita, quando resta, né? Quando restamos um número positivo, claro, né? Restamos. O gráfico se arrasta para a direita. Se eu agregar mais aqui, então o gráfico do cosseno iria para a esquerda, né? π meios, né? π meios para a esquerda, tá? Isso se denomina traslação de funções, tá? Então, se aqui é cosseno de x menos π meios, né? Está restando, então significa que o gráfico do cosseno vai avançar à direita, que é distância π meios. Então, se você arrastar imaginariamente π meios, você vai ver que essa crista vai coincidir com isso. E esse ponto vai coincidir com isso. Então, você vai se transformar em seno, que é justamente o que estou escrevendo aqui, tá? Isso que vai acontecer.
tá? E por isso eu queria escrever isso, né? Mas isso tem... Você pode verificar que isso é verdade. Por quê? Porque você lembra do cosseno, né, de resta, existe essa propriedade que diz, né? Essa resta seria cosseno de x vezes o cosseno de π meios menos seno de x vezes, ok, quando é menos aqui é mais, né? Seno de π meios, tá? Menos seno de π meios, vamos ver, né? Tá? Aqui tá, ficou curto, não está aparecendo mais aqui, tá? Vamos colocar um pouquinho mais à esquerda. Então seria cosseno de x, cosseno de π meios, mais seno de x e seno de π meios, tá? Π meios. Muito bem. Então agora vamos simplificar. Quanto é cosseno de π meios? Até podemos procurar aqui. Π meios é zero. O gráfico pode ajudar, né? É zero. Esse aqui vai zero. Então cancela o cosseno de x que está aqui. Quanto é seno de π meios? É 1. E 1 vezes seno de x. Então significa, essa parte fica zero, mas aqui fica seno de x vezes 1, seno de x. 0 mais seno de x, seno de x. Que justamente é isso, né? Quer dizer que isso daqui é igual a esse, tanto algebricamente, como a gente está mostrando aqui, ou geometricamente, como a gente pode deduzir aqui. Tá? Então, isso. Entre seno e cosseno, então o que existe é simplesmente uma desfasagem. Simplesmente o ângulo está deslocado, vamos dizer, né? Tá? Face se indica isso daqui. É isso que a gente chama de face. Que seria a face do cosseno. E a face do seno seria isso. Então, não coincidem as faces do seno nem do cosseno, né? Então, estão desfasados, tá? Isso quer dizer. Tá certo? Então, isso. Em relação à função cosseno e seno. Não se esqueçam dessas propriedades que vai ser muito útil para a física 2, quando a gente vai ver o movimento harmônico simples, né? O movimento do vai e vem. Por exemplo, né? O movimento do pêndulo, né? Imagine aqui seria o teto, você gruda no teto um barbante, né? Um extremo do barbante você fixa no teto, aqui o teto, e depois você amarra uma bolinha e você libera, né? Você desvia um certo ângulo da vertical, né? Essa é uma linha vertical do prumo, né? Você pode usar o prumo para poder fazer isso. Você desvia um certo ângulo e você vai ver que essa bolinha vai fazer esse movimento de vai e vem, né? Vai para frente, depois volta, vai para frente, vai, tá? Esse ângulo é uma função, tá certo? Vai ser uma função cosseno, tá? Do tempo, tá certo? Cosseno do tempo, vai ser mais ou menos assim. Tá? Uma função cosseno do tempo. Esse aqui é o tempo, tá? Então, significa que vai ser um movimento, essa função acotada, então vai estar variando entre certo ângulo, né? Aqui teria ainda, né? Θ, e teria um ângulo aqui inicial, o ângulo inicial. E então, como esse aqui pode ser no máximo 1 ou menos 1, então o θ vai variar entre θ0 e menos θ0, né? O ângulo máximo e o ângulo mínimo, menos θ0. Então vai fazer esse movimento, tá? E o que você, se você quer estudar um pouco mais, entender mais sobre esse movimento, a base está em entender a função seno e cosseno, tá? E não somente para isso, também para ondas, tá? Onda sonora, onda sobre uma corda, né? Você imagina que você tem aqui uma corda esticada, né? E se você começar a balançar sobre um extremo, você vai criar ondas, né? Assim. E essas cristas vão ir avançando, você vai avançar, né? Vão avançando. Então, para você entender também isso, você precisa entender a função cosseno e seno, que vai ajudar. Tá certo? Então, com isso finalizamos essa parte de funções trigonométricas. Claro, tem as outras funções trigonométricas, tangente, cotangente, secante, cossecante, tá?
que a gente poderia ver em outra oportunidade, né? Tá certo? Então é isso. Muito bem, pessoal. Agora sim, vamos entrar ao cálculo, né? Que é o objetivo principal desta disciplina, tá? Até o nome, né? Cálculo 1. Então, nesse novo capítulo, vamos tentar determinar, né, o valor da função, tá? Em uma determinada região, tá? Que vamos chamar de vizinhança, né? Então, eu queria que vocês entendam primeiramente o que é uma vizinhança, né? Quando falamos de vizinhança, você deve imaginar algo parecido como acontece com onde a gente mora, né? Vizinhança, né? Nossos vizinhos são as pessoas que moram mais perto da gente, né? A casa do lado, né? Vizinho. Então, aqui vai se entender mais ou menos da mesma forma, só que com números, tá? Muito bem. Então vamos imaginar os números, né? Uma forma geométrica de representar números, né, reais é, né, usando o eixo real, né? O eixo real, vamos imaginar que seria isso, o eixo real, né, que simbolizamos com a letra X. X é um número real qualquer, que pode estar, né, em qualquer parte dessa reta. Então vamos marcar um ponto em particular. Quando falo de ponto, me estou referindo a um número, tá? O número A, por exemplo. O número A. Tá certo? Então, o número A vai ter vizinhos, como a gente tem, né? Nós temos um vizinho do lado, né? Nós temos um vizinho né, do lado da direita, do lado da esquerda, né? O vizinho da frente ou de trás, né? Mas no caso dos números reais, como é simplesmente os números estão alinhados sobre uma reta, então somente o número A vai ter o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo. Tá certo, né? É dizer que, por exemplo, esse pontinho por aqui seria o vizinho do lado direito do A, é um vizinho dele. E outro pontinho que posso aprender de outra cor é e outro vizinho que está no lado direito do A. Eu poderia usar outra cor, né? Outro vizinho. Tá? Então esses números são vizinhos de A. E a gente você poderia se perguntar, e quantos vizinhos tem, né? Por lado direito, esse número A? Infinitos, né? Porque você sabe que aqui, né? Nesses intervalos, né? Nessa reta, existem infinitos números, tá? Por exemplo, entre esse pontinho amarelo e esse roxo existem infinitos números. Entre o amarelo e o número A existem infinitos números. Isso que você tem que entender, tá? Porque eu não estou falando somente dos inteiros. Eu estou falando dos números reais. E os números reais são infinitos, tá? Muito bem, esses seriam os vizinhos do lado direito. E do lado esquerdo também existiria, né? O vizinho do lado esquerdo poderia ser esse aqui. Outro vizinho poderia ser esse. E outro vizinho um pouquinho mais afastado, mas ainda continua sendo vizinho, poderia ser esse. Tá? Então, esse vizinho pelo lado esquerdo, tá? Tá? Então, muito bem. A esse daqui, né? Esse que está, o número que está à direita do A, é que teria que ser um número maior que A, né? Porque o que está à direita do A é maior. Então, a gente vai chamar de vizinhança à direita, né? Vizinhança à direita. À direita, né? Direita do A, com certeza. E aqui desse lado nós teremos a nossa vizinhança, ou teremos a vizinhança à esquerda, né? À esquerda. Tá? Então é isso. Isso em relação à vizinhança. Então vamos agora escrever uma definição um pouquinho mais formal do que uma vizinhança, né? Vizinhança.
por exemplo, a vizinhança do ponto A, vizinhança do número A, vamos escrever, né? Do número A, aqui colocou, né? Assim, para não dizer que é letra, é um número, tá? Colocou aspas. É um intervalo aberto. É um intervalo aberto. Aqui, aberto. Que contém o número A. Que contém o número A. Tá? Ou esse número, tá? Esse seria a vizinhança do A. Então, você sabe, o intervalo, né? Intervalo tem um início e tem um final. Então, você poderia dizer, olha, imagina que esse aqui seria o início, aqui, então eu marquei de amarelo, aqui, marcar assim, e esse daqui seria o final. Então, esse daqui é o intervalo, olha, começa aqui e termina aqui o intervalo, tudo isso é um intervalo, né? Então, este daqui seria a vizinhança do A. Tudo isso seria a vizinhança do A. Por quê? Por que a vizinhança do A? Porque justamente nesse intervalo está, dentro desse intervalo, está o número A. Então, para dizer que é a vizinhança do número A, ou de qualquer número, esse número precisa estar dentro desse intervalo. Mas aqui preste atenção, diz intervalo aberto. Então, é muito importante, intervalo aberto. Significa que não deve incluir os extremos. Então, deve ser assim. Vou desenhar de outra forma, usando outra cor. Então, deve ser mais ou menos assim. E aqui desse lado, mesma coisa. Tá? Então, é aberto. Não pode incluir esses pontos. Nem esse ponto. Tá? Mas qualquer número que estiver aqui dentro, tá? Desse intervalo, é a vizinhança ou vizinho do A. Tá certo? Tá? Então, isso. Exemplo, né? Claro, essa vizinhança tem, né? Quando falamos de vizinhança, nos estamos referindo tanto aos vizinhos da esquerda e da direita, tá? Os dois, tá? Isso é geral, né? Se chama vizinhança, né? Claro, mas queremos especificar mais, então a gente diz, não, essa vizinhança da direita e essa vizinhança da esquerda, né? Vamos com um exemplo, por exemplo. Exemplo. Então vamos desenhar o nosso, né, eixo real, x. E aqui vemos, né, por exemplo, aqui vamos imaginar que seria o número 0. Aqui vamos imaginar que seria o número 1. E aqui seria o número 2. E ainda um pouquinho mais para lá, o número 3, por aqui, né? Tá bem espaçada, tá? Isso que você tem que ter cuidado, né? Mesmo espaçamento, olha, daqui a aqui, né? E daqui a aqui, são números inteiros consecutivos, tá? Devem estar bem espaciados homogeneamente. O que significa homogeneamente? O mesmo espaçamento, né? Tá certo, então esse é meu x. Olha, então, imagina que o A seja o número 1. Vamos imaginar, esse é o A. Imagina, né? E quero saber a vizinhança desse A, desse número 1. Então, eu poderia construir várias vizinhanças aqui. A primeira vizinhança poderia ser esse, começa aqui em 0 e termina, vamos marcar com outra cor. Tá? Começa aqui, deixo aberto, então, e vai até 3. Essa seria a vizinhança, né? Do número 1. Esse aqui. Justamente, olha, esse intervalo que é aberto, né? Aberto, contém o número 1. Então, essa é a vizinhança do número 1, tá? E quem seriam os elementos da vizinhança? Poderia ser o 2, está dentro desse intervalo. Poderia ser aqui 0,5, deve estar por aqui, 0,5. Pode ser. Poderia ser 1,5, pode ser também, deve estar por aqui, 1,5, né? 2,5 também. 1,25 deve estar por aqui, 1,25 deve estar por aqui. Então, são vários números, né, que está aí, tá? Então, essa é a vizinhança
do número 1. Claro, também você poderia dizer, mas esse também seria a vizinhança do número 2? Também poderia ser vizinhança do número 2. O A poderia ser 2 também, tá? Mas a gente que vai decidir quem que vai ser o número A. Nesse caso, a gente está dizendo que seria 1. Então, não vamos entrar no A. O 1, né? O número 1, né? Que não deve faltar tá? Nesse intervalo. E a gente poderia dizer, e esse aqui será vizinho do... Onde deve estar menos 1? Deve estar por aqui, menos 1. E esse intervalo é vizinhança de menos 1? Não. Por quê? Porque menos 1 não está dentro desse intervalo. Então, esse aqui não é vizinhança do menos 1. Tá? Então, muito cuidado com isso, né? E o 3, esse intervalo aqui, esse vizinhança do 3? Não. Por quê? Porque o 3 não está aqui. Não, mas está aqui no cantinho. Não, você lembra que tem que ser intervalo aberto? Então, esse intervalo não inclui o 3. O 3 está excluído, infelizmente. Então, o 3 ele significa que esse 3 não pertence aqui. Portanto, esse azul, que eu marquei esse intervalo azul, não é vizinhança do 3. Do 2 pode. 2 pode porque 2 está dentro. Do 1 também pode. Pode ser vizinhança de 0,5. Pode ser esse aqui que eu marquei? Pode também ser, porque está dentro. Tá? Muito bem. Em muitas situações, tá? Geralmente, o número A está no centro do intervalo. Então, se para estar no centro do intervalo, significa que o intervalo, nesse caso, que eu escolhi o começo em 0, deveria terminar em 2. Para estar no centro, né? Porque quando ia até 3, não estava no centro, estava um pouco à esquerda, né? O número 1. Mas agora sim, olha, está no centro. De aqui a aqui, a distância é 1, e de aqui a aqui é 1. Tá? Então, esse tipo de vizinhança, né, são especiais. Tá? Em que, nesse caso, a gente chama a SA de centro da vizinhança. Centro da vizinhança. Tá? Então, olha, quando está no centro mesmo do intervalo, esse seria centro da vizinhança. Então, 1 é centro da vizinhança desse intervalo, 0 a 2. Né? Muito bem. E também teria um raio da vizinhança, que seria essa distância, desde o centro aos extremos. Esse aqui seria o raio da vizinhança. E de aqui ao outro lado tem que ser a mesma, né? De aqui também raio da vizinhança, né? E esse número tem que coincidir porque esse aqui está no centro. De aqui a aqui é 1. E de aqui a aqui também vale 1. Tá? A distância somente é positiva, né? Tá? Então é isso. Esses são casos especiais, tá? Então, essa é uma vizinhança. Muito bem. E o que a gente tem que fazer com essa vizinha? De que serve para poder entender limites, tá? Vamos ver o seguinte, né? Vamos com um exemplo. Vamos imaginar que nós temos nossa função f de x igual a x quadrado menos 1 e aqui embaixo x menos 1. Vamos imaginar que nós temos essa função curiosa, né? Essa aqui é uma função curiosa, que é muito legal para poder entender limites, tá? Então, olha, esse aqui seria os valores, né? Aqui, né? Os valores que pode assumir x, né? Tá aqui nesse eixo, esse x, né? Pode assumir esses valores, tá? Mas você sabe que, né, essa função é uma função fração. E se é uma fração, o denominador não pode ser igual a 0. A partir daqui você pode observar, né, quando tem uma fração, né, a sobre b, por exemplo, é necessário que o
denominador seja diferente de zero. Então, nesse caso, é necessário que x menos 1 seja diferente de zero. Isso que significa? Que se a gente passar esse menos 1 outro lado, que o x não pode ser igual a 1. Né? Que menos 1 passa outro lado com mais 1. Se que x é diferente de 1. Então, significa que eu, se tentar calcular f de 1, o que vai dar? Olha, 1 ao quadrado, menos 1, 1 menos 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1, vai dar 0, e aqui 1 menos 1, 0. 0 com 0 não é 0, tá? Não vai colocar isso aí, tá? Não é isso, 0 com 0 não existe. Bota isso na sua calculadora, você vai ver que a calculadora não vai poder calcular, vai dar erro. Por quê? Porque ele sabe que isso não está definido, não existe esse número, tá? Então não podemos dividir 0 com 0. Pronto, então não existe. Como se escreve não existe? É assim, né? Não existe. Tá? Então a função não existe nesse ponto. Olhando na vizinhança que nós acabamos de criar. Esse aqui, se a gente quiser calcular a função aqui, não existe. Não existe a função. Tá? Mas a gente pode dizer, mas eu quero saber, né? Por alguma razão eu estou caprichado com o número 1, né? Imagina, quero calcular de alguma forma o valor da função em 1, mas eu fiz isso e não deu certo, né? Não deu errado, não existe. Mas por alguma razão eu quero, ainda insisto. O que você pode fazer? Então, para você se contentar, então o que você pode fazer é tentar calcular o valor da função na vizinhança do 1 e na vizinhança mais próxima de 1, no ladinho do 1. Aqui no ladinho, na vizinhança aqui, nessa parte. Pode ser no lado direito, né? E depois no lado, né? No lado esquerdo, na vizinhança esquerda, por aqui. Daqui, né? Poderia ser no lado esquerdo aqui. Tá? Mas não em 1. Porque você sabe que em 1, esta função não existe. Mas você que está encaprichado, né, em querer calcular uma função em 1, mas como não existe, você já se conforma dizendo, tá, então vou calcular em um valor próximo de 1, muito próximo a 1. Então, mas você vê que você pode se aproximar a 1, ou, né, tanto pelo lado direito, né, de se pegar um numerinho próximo a 1 pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Então, você pode fazer esse cálculo. E é esse valor que você vai encontrar, é isso que a gente chama de limite. Que esse vai ser o limite dessa função quando esse valor x tende a ser 1. Né? É dizer que tenta imitar a ser 1, mas não é 1, não pode ser 1. Né? Por quê? Porque você sabe justamente que se x é 1, estraga tudo, acaba a história. A gente não vai conseguir nada. O que nós não queremos que o x seja 1, senão que imite ser 1 ou se aproxime a 1, tá? É justamente o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Então, vamos fazer isso, né? Fazer usando tabelas, e a gente vai descobrir justamente quanto vale a função na vizinhança de 1, na vizinhança mais próxima de 1, tá? Muito bem, vamos apagar isso daqui, tá? Vamos apagar aqui. E vamos lá, né? Vamos ajeitar um pouquinho isso aqui para poder entender melhor. Então, aqui seria, vamos desenhar essa vizinhança do número 1, tá? Queremos saber o valor da função na vizinhança do número 1. Então, o número 1 está por aqui. O número 1 está por aqui. Marco, né? E a vizinhança. E vamos dizer que aqui está o 0. Tá? O 0 está por aqui. E por aqui está o 2. E por aqui deve estar o 3. E por aqui deve estar o menos 1. Né? Tá certo. E eu vou escolher uma vizinhança um pouquinho mais grande. Eu vou começar em menos 2 ou menos 1. E vai até 3. Justamente 1 está no centro, né? Tá? Então, este aqui seria a minha vizinhança. Tá? Este daqui. Minha
a vizinhança que eu escolhi, tá? Lembrem que o eixo X continua ainda por aqui, tá? Não tem problema, o eixo X se estende para os lados, sim, né? Nenhum problema. E aqui quero saber quanto vale minha função. Não quero saber aqui, não. Já deu errado, né? Quero saber no ladinho desse aqui. Então, vou fazer o seguinte, vou montar uma tabela. Tá? Eu vou montar uma tabela aqui. Uma tabelinha. Aqui vou colocar os valores de x, né? E aqui vou calcular o valor da função, tá? O valor da função, a função x, tá? Então, justamente, como nós queremos calcular o valor de x, ou a função, nas proximidades de 1, mas eu vou tentar, né, como tenho certa curiosidade, eu vou tentar ainda começar. Meu ponto de partida, né, vai ser um pouquinho afastado de 1. Não vai ser muito perto de 1. Vamos imaginar que começamos com 2. Vamos dizer, né, que pegamos o valor de x aqui, 2. Um pouco afastado de 1, né? Tá certo? De 2 aqui. E a gente vai começar pelo lado direito, tá? Pelo lado direito. Depois a gente trabalha pelo lado esquerdo. Vamos começar pela vizinhança à direita. Então, começamos em 2. Então, colocamos x vale 2. É vizinho do 1? Sim. Tá lá pelo lado direito. Então, tá. E calculamos f de 2. Então, substituímos aqui, né? F de 2. 2 ao quadrado menos 1. 2 menos 1. No denominador, né? 2 ao 4 menos 1. Aqui 2 menos 1, 1. E aqui fica 3. Pronto. 4 menos 1, 3. 3 entre 1, 3. Tá. Ah, deu 3. Tá certo. A função vale 3 aqui. Funcionou. Mas eu quero me aproximar um pouquinho mais. Então, tiro esse aqui. Agora eu vou pegar um ponto, por exemplo, por aqui, no meio, 1,5. Já estou me aproximando mais, né? 1,5. E marco, né? Estou aqui agora. Estava aqui, né? Agora estou aqui mais perto. Já. Então, aqui calculo, que vamos fechar essa aqui. Calculo já em 1,5. Tá? 1,5. E ver quanto vai dar esse resultado, né? Você usa a sua calculadora, se você quiser, né? E você encontra esse valor, tá? Eu não vou poder fazer aqui por questão de tempo, tá? Mas dá esse valor, você pode conferir. Faz desse mesmo jeito, né? Substitui 1,5 aqui ao quadrado, menos 1, e assim, né? Aqui também. Deu 2,5. Olha, mudou, né? Claro, né? Porque esse 3 valia aqui. A função valia 3 em 2. Agora você está aí a 1,5. Em 1,5 esta função vale 2,5. Né? Em 1,5 a função vale 2,5. Tá certo. E você ainda não se conforma. Você diz, não, mas ainda eu quero aproximar mais ainda. Então você, né, deixa esse ponto aí. Qual seria o mais próximo? Aí você já marca. Então vou marcar aqui. Poderia ser, já quero me aproximar de vez, tá? Já estou sem paciência. Vou me aproximar um pouquinho mais. Então posso pegar 1,1, porque seria 1 e um pouquinho mais, né? À direita, 1,1, tá? Você calcula. 1,1. Quando você fizer esse cálculo, usando sua calculadora, e vai dar 2,1. 2,1. Tá, muito bem. Mas aí alguém pergunta, mas esse número é o mais próximo de 1? Não. E alguém pode dizer, não, então coloque mais perto, né? Então, se eu colocar mais perto, então que número seria? Aproximo mais, né, a 1. Então, nesse caso, poderia ser 1,01, tá? 1,01 já está mais perto de 1. Está mais perto, porque aqui, né, a caça, né, essa seria a diferença com 1, né? Comparando com 1, a única diferença seria isso, né? Porque 1 seria isso, né? Então, já está por aqui a caça. Esse seria, a diferença seria centésima, né? Aquela anterior, 1,1, era na décima, né? A diferença. Mas agora seria na centésima, esse aqui é mais perto ainda. Você faz seu cálculo, né? Novamente.
aqui 1,01, agora usando esse valor para x, e você descobre que dá, usando sua calculadora, 2,01. Tá, parece, né, que, olha 3, 2,5, estava descendo, 2,1, e aqui 2,01. Parece que está tendendo a 2, mas eu vou insistir, né? Não, eu quero pegar mais perto ainda de 1. E para isso basta tirar aqui esse 1. E agora acrescentamos mais um 0 e colocamos 1. Agora a diferença com 1 seria já na milésima, né? Milésima. Tá mais perto ainda, né? Então calculamos novamente, tá? E vamos ver que valor vai dar, tá? E 1,001, tá? E aqui a gente encontra que vai dar 2,001. Olha, mais perto de 2 aqui agora. Quando x fica perto de 1, parece que a função fica perto de 2. É dizer que se eu colocar por aqui 1,001, esse aqui 3 zeros, parece que aqui também vai aparecer isso. E você pode verificar isso se é verdade ou não. Pode verificar. Então significa que a função tende a que valor se está se aproximando? A ser 2. Quando? Quando x tende a 1. Tá? Então esse é o conceito de limite. Tá vendo? Não estou calculando o valor da função em 1. Eu estou calculando o valor da função na vizinhança mais próxima, né? Nesse caso pelo lado direito do 1, no ladinho do 1, mas não em 1. Tá certo? Então, isso que se chama limite. E como nós simbolizamos isso? Como nos aproximamos pelo lado direito, né? Vamos escrever da seguinte forma. Isso se denomina limite, né? Lateral direito, porque nós estamos avançando pelo lado direito, né? Lateral direito, tá? Lateral direito. E nós simbolizamos da seguinte forma, colocamos simplesmente lim, de quem? Da função, nesse caso x quadrado menos 1, dessa função x menos 1, e aqui, né? Queremos saber o limite dessa função, quando? Então, isso colocamos aqui embaixo, quando x se aproxima a 1. Mas aqui consideramos somente quando x se aproxima pelo lado direito. E não é somente isso. Poderia se aproximar pelo lado esquerdo. E poderia mudar a história, né? Poderia ser diferente. Então aqui a gente coloca em mais. 1, como se fosse 1 elevado a 1 mais. Isso que significa? Isto aqui significa que x se aproxima. Isso se lê dessa forma, x se aproxima a 1, esse numerinho, pelo lado direito. Pelo lado direito. Isso que significa, tá? Pelo lado direito. E você diz, e a quanto se aproxima a função quando x se aproxima a 1 pelo lado direito? Essa tabela responde, né? A quanto? Se aproxima a 2. Pronto, é isso. Tá? Então você pode se conformar, né? Dizer, olha, eu não sei quanto vale a função em 1, eu queria tanto que se calcular em 1, né? Calcular F1, mas eu substituí e não deu nada, deu errado, né? Aí você não fica conforme, né? Nossa. Mas você pode ficar satisfeito em saber que no ladinho de 1, né? No ladinho de 1, a função vale 2. Tá certo? E você pode se conformar com isso. E até talvez esse resultado seja mais importante que encontrar exatamente em 1. Em física, por exemplo, pode ser mais importante encontrar o valor da função não em 1, sino no ladinho de 1. Tá? Então, por isso que é importante, né? Por isso que todo é uma disciplina completa, né? O cálculo, né? Tá? Porque isso é importante na física, na matemática. Não é importante somente saber a função em um pontinho, né? Sino no ladinho dele, na vizinhança dele. Muito bem.
E a gente diz, agora, né? Agora, eu quero já saber o que acontece com a função se a gente se aproximar pelo lado esquerdo, tá? Pelo lado esquerdo. Então, a gente escreve aqui, né? Esse aqui seria o primeiro. Então, pelo lado esquerdo seria o limite lateral esquerdo, tá? Lateral esquerdo. Então, a gente vai se aproximar pelo lado esquerdo de 1. E então podemos começar onde? Poderia começar em 0, né? Tá à esquerda, então vamos trocar esses, né? Esses valores vai mudar agora, né? Vamos fazer uma tabelinha parecida, né? O que a gente fez, porém o x tem que estar pelo lado esquerdo. Muito bem, então começamos com 0, 0. Vou substituir aqui, vai dar 0 ao quadrado, aqui também 0, menos 1, vai dar 1. Tá? Você pode fazer isso. Conferir. Tá. Eu estava aqui. Agora vou me aproximar um pouco. Eu vou aqui ao meio. A 0,5, né? 0,5 já está por aqui, tá? Então, 0,5. E o cálculo, vou substituir aqui. Vou determinar. E qual o valor que vou encontrar? É 1,5. Tá? Eu estou fazendo isso porque já tenho anotado aqui, tá, pessoal? Não estou fazendo mentalmente isso rápido, tá? Não, eu tenho anotado, por isso que eu estou colocando. Então você tem que fazer e conferir, tá? E que mais? Mais perto ainda 1. Estava aqui em 0,5. Eu me aproximo mais. Quero me aproximar mais, tá? Vou aqui. Qual seria o número mais próximo a 1? Pelo lado esquerdo, né? 0,9. 0,9 está perto de 1. Tá certo. Então vou calcular em 0,9. Vou substituir. Quanto vai dar? Né? Vai dar 1,9. Né? Esse é o resultado. Mas você diz, mas eu quero me aproximar mais ainda. 0,9 não está muito perto. Eu quero me aproximar. A única coisa que você tem que fazer é agregar mais um 9 aqui. 0,99 já está bem perto de 1. A diferença está também aqui, nesse caso, estaria na décima. Também a diferença seria 0,01. Se você agregar isto a isto, vai dar 1, né? Então, é bem pequeno, né? A diferença, né? Mas não é 1, claro, né? Então, calculamos aqui 0,99. E qual o valor que a gente encontra? 1,99. Tá. E a gente quer se aproximar mais ainda. Basta você acrescentar mais um 9. Nesse caso, a diferença seria simplesmente uma milésima. É isso, né? Uma milésima. Tá? Tá mais perto ainda. E então aí seria 0,999. Qual o resultado que você vai encontrar? 1,999. E mais ainda, posso me aproximar mais ainda. 4 9, mais perto ainda. E o resultado que encontro, vocês podem conferir, vai ser isso. E aí você se pergunta, agora, e a que número você está se aproximando isso? A que número se aproxima um 9, 9? E se você continuar aumentando 9, que você pode fazer isso. Hein? Você pode aqui colocar quantos 9 que tu quiser. Mas ainda não vai ser 1. Mas vai ser próximo de 1. Né? Aqui, 9, 9, 9, 9. Mas à medida que você aumenta 9, aqui também aumenta 9. Então, no final vai ficar 9, 9, 9 e assim. A que número se aproxima isso? Se aproxima a 2. Né? Com certeza, se aproxima a 2. Que é legal, né? Porque, olha, pelo lado esquerdo também, pelo lado direito também se aproximava a 2. E pelo lado esquerdo também se aproxima a 2. E como nós escrevemos isso? Bem parecido a isso aqui. Então, escrevemos limite da mesma função, né? Da mesma função. Quando x tende a 1, tá certo? Nesse caso tende a 1, mas pelo lado esquerdo, então colocamos um menos aqui.
e se aproxima a que valor? A 2. Tá certo? A 2. E esse aqui se lê como, né? Esse aqui se lê da mesma forma. X se aproxima a 1, né? Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Muito bem. Então, é isso. Quando você quer calcular limite, você tem que fazer esses dois trabalhos. Tem que verificar se pelo lado direito, né, a que se aproxima, e também fazer pelo lado esquerdo a que se aproxima. Dependendo da função, pode dar diferentes resultados. Nesse caso, é uma coincidência que deu igual, tá? É igual, mas em outros casos poderia dar diferente. Em geral, poderia dar diferente, tá? Muito bem, então por isso que você tem que conferir. Tá, mas de todos esses casos, o que nos interessa é aquele limite em que pelo lado direito e pelo lado esquerdo sejam iguais. Tá? Necessariamente tem que ser iguais. E justamente nesse caso, tá? Dizemos que existe limite. Tá certo? Então, para dizer que existe limite, necessariamente pelo lado esquerdo e pelo lado direito a função deve tender ao mesmo valor. Nesse caso, 2, 2. Se esses valores forem diferentes, por exemplo, aqui dá 3, imagina, né? Dá 3. Então significa que o limite não existe. A gente simplesmente diz não existe. E essas não nos interessam. Tá? Não estamos interessados nesse tipo de limite. Nós estamos interessados em limites em que os limites laterais, pela direita e pela esquerda, sejam iguais. E aí justamente dizemos que existe. Tá? Então, essa é uma observação. Tá? Então, a gente pode até anotar aqui o seguinte. Tá? Em geral, já. Em geral. Vou tirar isso aqui. Em geral, se vamos imaginar, né? Temos limite de alguma função, tá? Não necessariamente é outra função. E quando x tende a, não necessariamente 1, né? Pode ser qualquer a, tá certo? E tende pela direita, né? Nesse caso a pela direita, é igual ao limite dessa função quando x tende a pela esquerda, né? Como se fosse 1. Então, nesse caso, então o limite existe. Então, o limite existe. Tá? Ou a função tem limite. Podemos dizer também. Ou a função tem limite. O limite existe, então escrevemos e escrevemos simplesmente o seguinte. Em vez de escrever a mais, a menos, simplesmente escrevemos a de quem dá a função. E isso, claro, deve dar algum número, né? L, que a gente representa, então, esse L seria esse número, esse limite, né? Limite da função. Tá? Então, se o limite lateral é direito, né? Dá L. Esse resultado, tudo isso dá L. E tudo isso também dá L. Então, claro, como são iguais, então o limite existe. E escrevemos simplesmente assim. Que limite da função, quando x tende a, já não precisamos escrever mais nem menos, simplesmente a, é L. E quando você escreve dessa forma, se sobreentende que tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, a função tende a L. Tá? Então é isso. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar de cálculo de limites. Tá? Em que consiste? Eu acabei de ensinar para vocês uma forma de calcular limites, né? Que seria usando tabela, né? Você vai montar uma tabelinha, né? Em que você vai aproximando x, né? Ao valor do a. Nesse caso anterior era 1, né? E b verificando a que valor
se aproxima a função. Mas esse trabalho, às vezes, é demorado. E a gente quer encontrar resultado imediato, rápido, né? Tá certo? E então existe um caminho que se denomina cálculo de limites, né? Que é uma forma mais analítica de resolver o problema de limites, encontrar limite de funções. Mas para isso você tem que seguir rigorosamente, né, algumas propriedades, né, que vou explicar a continuação. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, tá? É que o limite de x, né, de x, imagina que seria uma função assim, simplesmente, f de x igual a x. É uma função que se denomina identidade. Essa aqui é uma função identidade. Identidade. Tá? Esse é o nome dessa função. E nós queremos saber o x quando tem... queremos saber o limite dessa função, que é x, quando x tende a... Claro, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Queremos saber, né? E se são iguais, claro, existe o limite, né? Então, esse aqui parece redundante, né? Então, queremos saber o limite de x quando x tende a... Se está dizendo que x tende a, então significa que esse x que está aqui também deve tender a. Então, você deve lembrar dessa propriedade que em algum momento você pode usar, tá? Então, essa seria a primeira propriedade que eu apresento. Muito bem. Depois vem outra propriedade aqui, que seria o seguinte. Se você calcula o limite, né, quando x tende a, da soma de duas funções, imagine fx mais g de x, então, né, é uma soma de duas funções, imagina que esse aqui poderia ser cosseno de x, esse aqui poderia ser seno de x, né? Soma, aí fica complicado calcular o limite por assim, junto, né, com a soma, então o que você pode fazer é separar. Calcular o limite de cada um por separado. É de f de x, quando x tende a. Pode ser que você já conheça, né, esse limite. E depois calcular por separado o limite do g de x. Da função g. Calcula. Calcula os limites, cada um vai dar um resultado, né? Esse aqui, imagina que dá L1. E esse aqui vai dar L2. E para calcular o resultado desse limite, simplesmente somaria esses dois números, L1 mais L2. E esse seria o resultado do limite da soma dessas funções. Ok? Então, essa é a segunda propriedade. Tá? E ainda mais, e se for menos? Se for menos, aqui somente colocamos assim, se for menos, então aqui será menos também. Tá? Se era mais, aqui coloco. Se é mais, aqui é mais. Se é menos, aqui é menos. Tá certo. Que mais? Que propriedade mais eu posso apresentar para vocês? Limite quando x tende a desse produto. Uma constante c, tá? C é uma constante. Tá? Pode ser 4, 5, qualquer constante. E aqui multiplicando a uma função. Tá? E quero calcular esse limite, tá? Esse aqui constante. Constante. Então, como poder fazer? Essa constante sai sem nenhum problema para fora do limite. Sai. Claro, como está multiplicando, tem que sair multiplicando. Z, mas isso somente para multiplicação, tá? Aqui tem que ser multiplicação. Se for soma, você tem que aplicar essa, né? Limite do Z, né? É isso. E aqui só, então se sai C, ficaria C, limite quando x tende a... De quem? Do que sobrou? F de x. Tá? Então aqui você vai encontrar simplesmente esse limite, que vamos dizer que ele é 1, e multiplicar pelo C, e você já tem o resultado de tudo isso.
tá? Mas isso somente constante que pode sair, tá? Se não for constante, aqui tem variável, não pode sair, tá? Muito bem. Agora que lembrei de uma propriedade mais que a priori que você precisa saber, né? Que é o seguinte, que o limite, você pode adicionar, de uma constante, ser constante quando x tende a, é a própria constante, tá? Ele se imagina que a função é a função constante, c. Qual o limite dessa função? Quando x tende a, como, né, a função sempre vai assumir o valor c. Então, não importa a que valor x tenda, o valor da função vai ser simplesmente c. Então, o limite tem que ser c, tá? Isso é válido também para a função constante, tá? Isso é importante. Lembre-se, o limite da função de uma função constante, independentemente para que valor x tenda, vai ser a própria constante, vai ser o c. Né? Se for 4 aqui, limite de 4 igual a 4. 5. Se for π também o resultado, né? Muito bem. Continuamos. O que mais? Limite do produto. Agora, o que acontece se nós temos a multiplicação de duas funções? Fx multiplicando a g de x. Tá? G de x. Muito bem. Nesse caso também, quando é multiplicação, você pode dividir esse produto em dois limites, tá? Limite do primeiro fator, né? Claro, aqui eu esqueci de colocar, né? A que valor tem, tá? Isso não podem esquecer, tá? Tem que colocar sempre. Então, limite da primeira função vezes, aqui multiplicação, limite da segunda função, quando x tende a. Tá certo? Aqui simplesmente repete, né? Se aqui x tende a 3, aqui também tem que ser x tende a 3, x tende a 3. Tá certo? É simples, né? Muito bem. E uma das últimas seria essa daqui. Limite quando x tende a, mas aqui seja não uma multiplicação, senão uma divisão. Um quociente. Muito bem. Se é assim, tá? Então, você também pode dividir limite numerador da função. Vamos escrever melhor isso aqui. Limite do numerador, x tende a. Dividimos pelo limite do denominador. Tá? Mas, claro, aqui você tem uma observação importante. Isso é possível somente se, claro, o limite do denominador, vou colocar na mesma cor. Se o limite do denominador não for zero. Tá? Por quê? O que acontece se for zero? Claro, vai ficar uma fração com denominador zero, ok? Já falamos tantas vezes que não é possível dividir. Então, necessariamente, esse limite tem que ser diferente de zero. Se dá zero, significa que você não pode usar essa propriedade. Se der zero, não significa que já o professor não pode resolver, não. Ainda tem solução. O que pode fazer é tentar simplificar alguma expressão aqui. Talvez dá para simplificar, factorar e simplificar, antes de aplicar as propriedades de limites, tá? Pode fazer isso antes, tá? Então, muito cuidado. Claro, se o denominador não dá zero, aí você pode aplicar, felizmente, esta propriedade, sem nenhum problema. Muito bem. Então, para iniciar, seriam essas as propriedades mais importantes, tá? Que a gente tem, tá? E eu acho que tem uma propriedade mais que eu posso agregar aqui, que sobre a raiz, né? Também pode ser que apareça, né? Sobre a raiz. Então seria, né? Limite
Vamos colocar raiz quadrada para iniciar, né? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada de fx quando x tende a A, tá? Esse daí vai ser igual a raiz quadrada, esse que a raiz quadrada pode sair, e calculamos o limite da função que está dentro da raiz. Claro, quando x também tende a A. Esse que pode sair a raiz. Mas isso também você pode aplicar somente se o limite do que está dentro for maior que zero. Se o limite que está aqui dentro for maior que ou maior ou igual a zero, né? Claro, se não for isso, não é possível, né? Porque você vai ficar a raiz de um número negativo. E raiz de número negativo não existe, né? Tá? Não existe nos números reais. Vai dar um número imaginário, mas a gente não trabalha com números imaginários nesta disciplina. É isso. Essas seriam as propriedades mais importantes, tá? Aqui lembrem que limite de fx deve ser maior que zero, tá? Maior ou igual a zero. É isso, essas são as propriedades mais importantes. Com isso você vai poder resolver alguns exercícios, né? Por exemplo, vamos a algum exemplo aqui, tá? Acho que poderia apagar alguns, só que a gente vai precisar talvez, né? Tá? Muito bem. Vamos apagar isso aqui, a gente não vai usar tanto. Então, vamos com limite, né? Esse é um exemplo. Por exemplo, determinar limite da função x quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a quanto? A 5, por exemplo. 5. Calcular isso. Muito bem. Como calculamos esse daqui? Aqui temos soma de 3 funções, ou resta, né? Aqui, né? Temos o primeiro, segunda função e quarta função. Então, como nós fazemos? Separamos, né, o limite dessas funções. Então, seria limite da primeira função quando x tende a 5, menos limite de 3x quando x tende a 5, mais limite do quarto quando x tende a 5, tá? É isso. E que propriedade eu estou usando? Estou usando essa propriedade, né? Olha, quando era soma, né? Nesse caso soma por aqui mais, então aqui vai e separa. Quando é resta, também, né? Separa, resta. Estou aplicando essa propriedade. Agora eu vou aplicar uma propriedade aqui. Acho que essa propriedade, eu poderia analisar que tem uma propriedade que diz o seguinte. Quando x está elevado a um n, tá certo? N pode ser inteiro, tá? Esse n tem que ser inteiro. Inteiro, tá? Então, esse limite, aqui podemos generalizar isso, seria simplesmente a elevado a n. É como se você substituir aqui por a simplesmente, tá? Quer dizer que o limite de x elevado a n, uma função potência, né? Seria o expoente se mantém e o x substitui por a. E justamente aplicaria aqui, né? Aplicaria aqui. Então, seria, né? O expoente 2 e esse x substitui por a. Aqui em a, 5. Então, 5 ao quadrado. E aí, número, né? E aqui, esse 3 sai, né? Esse aqui, 3 é constante, está multiplicando a x, sai. Então, vai ficar 3, limite de x, quando x tende a 5. Tende a 5. Mais limite de 4, que é constante quando x tende a 5. Nesse caso, eu posso aplicar essa propriedade, né? Que quando é constante, fica a mesma constante. Pronto, já temos, já. Agora, essa propriedade aqui.
aplicamos? Qual propriedade? Seria quando n vale 1, né? Mesmo, né? 1. Como se fosse x elevado a 1. Então seria, vamos já, calculando aqui. 5 ao quadrado, 25, né? Menos 3, vezes o limite desse aqui, desse. Então seria, né? É igualzinho a essa. Então seria o expoente 1, que é esse, e o x substituído pelo 5, né? Pelo a. E mais 4. Pronto, continua. 25 menos 5 a 1 é 5. 3 vezes 5 é 15, mais 4. Aqui vai dar 10, mais 4, então vai dar 14. Então, o limite dessa função é 14. Tá? Então, dessa forma, você precisa aplicar as propriedades de limite. Tá? Se for multiplicação de funções, imagina que x e alguma outra coisa, você usa, né, essa propriedade.